Olá, pessoal, novamente. Então, vamos para a nossa aula de história. Hoje, na página 18 e 19. Então, o subtítulo de hoje: Trazidos à Força. Quando eu leio esse título, será que eu já penso que é uma coisa boa ou ruim? Claro que só pode ser ruim, né, gente? Tudo que é à força não é bom. Então vamos lá. Um outro deslocamento importante aconteceu a partir de 1540, quando o Brasil passou a receber, além dos europeus que continuavam migrando para cá, diversos africanos. No entanto, o deslocamento dos africanos não foi uma decisão deles. Pelo contrário, foram trazidos à força. Entre os séculos 16 e 19, mais de 3 milhões de africanos embarcaram em diferentes regiões da África e cruzaram o Oceano Atlântico até o Brasil, nos chamados navios negreiros. Denominam-se navios negreiros as embarcações que eram usadas para transportar pessoas escravizadas nascidas na África. Então, eles foram trazidos de lá à força, nessas condições que vocês podem observar nessa imagem que está aqui embaixo. Diferentemente Diferentes povos africanos, principalmente bantus e sudaneses, foram forçados a deixar suas terras para serem vendidos como escravos em cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Essas pessoas trabalhavam em diferentes tarefas relacionadas à agricultura, aos serviços domésticos e também nas minas de ouro, descobertas nas décadas de 1690 na atual região de Minas Gerais. Então imagine, você está aí na sua casa com a sua família, de repente pessoas invadem sua casa, pegam você à força e levam para um outro lugar desconhecido, obrigam vocês a viajarem, tá? Em condições totalmente desumanas, como a gente pode ver nessa imagem aí embaixo. Infelizmente isso aconteceu, tá? Com os africanos, eles foram trazidos à força para cá e nisso eles foram explorados, né, para trabalhar e foram escravizados. Não foram decisões deles, eles não tinham, eles não puderam escolher, foram trazidos à força, como diz aí no título do texto, tá? Vamos passar para a próxima aqui, página. Então, como ocorria a escravidão? Entre os séculos XV e os séculos XIX, os portugueses conquistaram território e exploraram as riquezas de algumas regiões do continente africano. Além dos produtos explorados, eles negociavam com os comerciantes no litoral africano, onde trocavam principalmente armas, tecidos e cavalos por seres humanos. Então, essas pessoas que vieram da África, elas não eram tidas como seres humanos, mas sim como mercadorias. E esses senhores portugueses negociavam eles em troca de algo, né? De armas, de tecidos, de até alimentos, mas outras coisas. Eles eram utilizados na troca de objetos e mercadorias. Capturados em suas aldeias por grupos rivais, negociados com os portugueses, transportados para o Brasil, vendidos como mercadoria nos mercados de escravo. Os africanos eram obrigados a trabalhar exaustivamente, eles não tinham descanso. Eles trabalhavam exaustivamente, desde que às vezes o sol nem tinha aparecido ainda, até a noite. Eles tinham que estar sempre atendendo. E quando eles conseguiam dormir, né, não dormiam em camas, não tinham essa dignidade, eles dormiam no chão, muitas vezes junto com os animais que esses portugueses tinham, junto com o gado, né? As mulheres que faziam serviços domésticos na casa, nos casarões, elas dormiam no chão da cozinha, não tinha onde elas dormir. Não existia lugares apropriados para essas pessoas, elas não eram vistas como seres humanos. Infelizmente, tá, gente? Graças a Deus a escravidão no Brasil acabou, né? É proibido ter trabalho escravo no Brasil, existem leis para isso, mas infelizmente ficou algumas coisas. Por que a gente estuda história? Para saber por que hoje em dia existe alguns sentimentos aí. Vamos falar, por exemplo, do racismo. Por que existe o racismo?
Porque lá atrás houve essa história, né, que essas pessoas negras que foram trazidas de um outro continente, né, que é o continente africano, elas não eram vistas como seres humanos, né? Alguém determinou aí que elas podiam ser exploradas, que elas não tinham sentimentos, que as famílias delas não precisavam ser levadas em conta, né? E infelizmente até hoje a gente vê pessoas que têm esse tipo de pensamento, e isso é crime aqui no Brasil, né? A escravidão já foi abolida há muitos anos atrás, porém o sentimento de racismo, né, de algumas pessoas e de se acharem superiores às outras ainda permanece. Então, por isso que a gente estuda história, para entender um pouquinho do que está acontecendo hoje, né? Porque se a gente olhar para trás, a gente consegue fazer uma análise aí. Eu gosto bastante desse tema, tá? De trabalhar essa história, de trabalhar um pouco essa questão do Brasil. E vocês vão aprofundar isso mais para frente depois também, em outros momentos. Vamos voltar aqui, ó. A compra e a venda de africanos tornaram-se um negócio lucrativo, conhecido como tráfico de escravos. Em razão do lucro obtido, os colonizadores portugueses optaram pelo sistema de trabalho escravo no Brasil. A maior parte dos escravos trabalhava em grandes fazendas agrícolas, produtoras de um único cultivo, que era a cana-de-açúcar. Os escravos viviam em péssimas condições e não recebiam remuneração por seu trabalho, então eles trabalhavam de graça, né, a exaustão. Malemar eles recebiam um prato de comida, poder se manter em pé aí e continuar a trabalhar para eles, mas eles não tinham moradia, eles não recebiam dinheiro, não tinham nenhum tipo de benefício. Depois aqui, número 1, é a única pergunta que tem, tá, pessoal? Explique a diferença entre os deslocamentos das primeiras comunidades humanas, dos navegadores portugueses e dos africanos em direção ao Brasil. Então, se vocês prestarem atenção nessa questão, eu estou perguntando 3 coisas, né? Perguntando a diferença. Então, qual a diferença entre as primeiras comunidades humanas, depois os navegadores portugueses e os africanos? Então, se vocês voltarem lá na página 10, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui no livro. Se vocês voltarem na página 10, vai falar sobre as primeiras comunidades africanas, primeiras comunidades, tá? Humanas. Então, elas vinham em busca de quê, ó? Elas vinham em busca de alimento, tá? Aí, lá na página 18, vai falar sobre os portugueses, os navegadores portugueses. Não, desculpa, na página 16. Na página 16 vai falar que eles vieram à procura de novas terras e riquezas. Tá lá no título lá, ó, novas terras e riquezas. E por fim, né, na página 18 vai falar dos trazidos às forças, que são os escravos, tá bom? Então são 3 respostas que tem que colocar aí. Qualquer dúvida, só mandar lá no WhatsApp, tá bom? Que eu tô à disposição. E boa semana para vocês. Tchau, até a próxima aula.